Vamos entender um pouquinho agora sobre as estruturas de repetição, né? Elas são necessárias, né, para a gente escrever o código uma única vez e repetir ele sem ter que escrever novamente. Então, em qualquer linguagem de programação, evita essa reescrita manual do código, né? No Python, a gente tem dois principais tipos, né, de laços de repetição, que é o for e o while. Vou começar aqui pelo for. Então, como que a gente escreve um laço de repetição usando o for? Vou colocar aqui meu i, beleza. Então, o for a gente usa quando a gente já sabe quantas vezes a gente vai precisar repetir um determinado trecho de código. Então, imagine que eu vou repetir, que eu preciso, né, mostrar um número de 0 a 4. Então, eu vou colocar aqui o i, que ele vai começar em 0. Então, aqui a gente tem o range 5. Ele gera a sequência para a gente de 0 até 4. E ele vai percorrer cada valor. Então, se a gente executar aqui esse código, ele vai dar essa sequência que a gente precisa de 0 até 4. Então, se eu precisar ir do 1 até o 10, a gente consegue definir o início e o fim aqui. Então, observa que aqui a gente estava em 0, né? Porque eu não tinha definido o início. E aqui a gente está indo de 1 até o 10. Então, ele executa esse mesmo código aqui, sem a gente precisar reescrever. Uma outra funcionalidade legal também é que a gente consegue fazer isso, por exemplo, em listas. Imagina que eu tenho aqui uma lista de frutas, vou criar aqui a maçã, banana e a uva. E eu preciso agora mostrar todos os elementos da minha lista ali, sem precisar ficar pegando um por um. Então, o que que eu faço? Eu faço o seguinte: na lista de frutas, a minha variável fruta vai assumir cada valor uma vez e eu vou mostrar isso aqui na tela, né? Então, se eu executar aqui o código, vou comentar esse trecho aqui acima para a gente não confundir. Então, se eu executar aqui agora, ó, então na primeira vez a minha fruta era maçã, na segunda vez a minha fruta era banana, na terceira era uva, e ele executou esse trecho de código aqui 3 vezes, escrevendo uma única vez, e eu obtendo todos os itens aqui da minha lista. Se a minha lista aumenta aqui, por exemplo, colocar aqui mamão e eu executar novamente, ó, então eu aumentei a minha lista, mas não precisei alterar esse código aqui que exibe todos os elementos da minha lista, né? Já fica ali automático. A gente tem também, vamos comentar aqui esse trecho, um outro tipo de laço de repetição que é o while. O while a gente usa mais quando a gente não tem certeza de quantas vezes que a gente precisa executar algo. Então imagina que eu tenho um contador aqui, que é como se fosse um relógio, e aqui eu coloco uma condição para ele parar. Contador, aqui meu contador vai receber um incremento de 1. Então vamos executar aqui para a gente ver o que acontece. Então, ó, eu tenho uma variável contador, que ela inicialmente vale 0, e eu preciso que seja executado esse comando, esse código aqui, enquanto o meu contador for menor que 5. Então aqui, enquanto o contador for menor que 5, ele vai entrar aqui valendo 0, 0 menor que 5, ele vai mostrar o valor, e aí ele vai fazer um incremento de mais 1. Então agora meu contador vale 1. E aí ele entra até ele ser
ele vale 5, né? E aí, quando ele vale 5, ele não é menor que 5 aqui nessa condição. Então, uma condição falsa, eu saio do laço de repetição. Então, o while ele exige, né, a gente ter essa condição aqui para ele parar. Senão, caso contrário, a gente pode criar aqui um loop infinito. Vou comentar aqui esse trecho. Então aqui, ó, ele vai seguir executando. Vou fazer de um jeito melhor aqui para a gente ver o incremento. Então aqui, se a gente colocar uma condição que ela nunca vai ser falsa, ele nunca vai parar de rodar. Então imagina aqui, while true. Vou limpar aqui a tela. Vamos executar. E ele vai ficar rodando e incrementando ali a minha variável contador até o programa parar ou a memória do computador não ter mais espaço, né, para continuar executando. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com o while, que caso ele entre numa condição que nunca seja falsa, né, uma condição que nunca faça ele finalizar a repetição, ele vai ficar executando esse trecho aqui para sempre.